E é muito bom estar de lado de pessoas que acreditam, né, nos nossos sonhos. Porque lembro muito bem das nossas conversas e a gente que pensava algo diferente para Caruaru naquela época, 22 anos atrás. E partir para um procedimento que venha colocar em risco, existe a possibilidade de morte nesse procedimento, ela te cansa muito. Quando quem já viu ouvir falar que um pet shop ia ter participação na Bolsa de Valores. Hoje nós temos a Pet Center Marginal, que hoje é Pets. E o essencialismo veio numa época que eu disse, cara, eu de fato tenho que fazer o essencial. Então, quando você me perguntou ontem, que era uma frase, eu disse, viva o essencial. E eu só estou aqui hoje, porque para mim é essencial. Olá, meu povo, tudo bem? Tá começando aí o 16º episódio do MouraCast. E claro que é sempre um momento de muita alegria receber meus convidados. Convidados esses que são escolhidos a dedo, né? E hoje eu tô conversando com o meu amigo Breno Tabosa. Ele é médico veterinário aqui na cidade de Caruaru, lançou um empreendimento maravilhoso e a gente vai conhecer tudo isso hoje aqui no MouraCast. Breno, seja muito bem-vindo ao MouraCast. Muito obrigado pelo convite e que bom, né, que esse garimpo, né, essa lapidação chegou até mim. Com certeza. É muito bom porque a gente que se conhece já há longas datas sabe o quanto que a gente vem trabalhando, conquistando espaço esse que é de devido. Então é muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer, né, Breno? A gente sempre quando se encontra é motivo de alegria porque... Feito você disse, a gente se conhece praticamente no mesmo tempo que eu estava começando na televisão e você estava começando com seu empreendimento. Um dos seus empreendimentos aqui em Caruaru que sempre traz um diferencial para a nossa região, quer seja com a qualidade e com o profissionalismo seu de atender as pessoas com humanidade. A gente está há 22 anos no mercado, né? Então, diante disso, é esses 22 anos de crescimento. E é muito bom estar de lado de pessoas que acreditam, né, nos nossos sonhos. Porque lembro muito bem das nossas conversas e a gente que pensava algo diferente para Caruaru naquela época, 22 anos atrás. Falar de bem-estar animal, falar que esse ser é um ser, esse pet é um pet da família, né? Isso há 22 anos atrás era uma coisa que para muitos poderia ser até apenas um grande sonhador. É verdade. E é muito bom porque a gente sabe da importância do adubo que você colocou nos meus sonhos. Muitos sonhos de muitas pessoas, amigas da gente, elas são cada vez mais distanciadas devido à questão de pessoas que não adubam, que não colocam lá um fertilizante nessa planta, desse sonho para poder se realizar. E você foi um desses, que sempre quando a gente batia um papo, sempre vinha com motivação, sempre mostrando com a sua experiência já do lado de jornalístico, do humano, né? Eu acho que quando a pessoa é humana, ela compreende o outro. Você teve essa sensibilidade e hoje eu estou aqui. Que bom. E sempre assim, a gente conversava, era uma doação, mas agradeço a você também, porque sempre acreditou nos meus projetos. A gente se doava um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, porque os nossos sonhos naquela época, para dois caras novos, era quase inatingível. E hoje eu estou muito feliz, porque você é um cara que tem um empreendimento muito bacana aqui em Caruaru, e eu acho que a gente mirou... na galáxia e acertamos na Lua, então tá de bom tamanho. Mas vamos embora. Breno Tabosa, 22 anos de trabalho, de experiência, mas o público quer saber quem é Breno Tabosa. Breno Tabosa é um pai, um marido, um pai de 3 filhos, caruaruense, sonhador, ora muitas das vezes lúdico aos 100%, mas que desempenha um papel social na minha cidade, que é de ajudar o outro, o próximo. Então esse próximo ele vem justamente na forma de às vezes um pet, um cachorro ou um gato que está próximo de mim e eu poder ajudá-lo. Então acho que é isso. Eu vivo em busca de romper esses desafios para aproximar aquilo que eu acredito a todos.
E a medicina veterinária, ela se fez presente na minha vida após um curso de biologia que eu fiz. Então, minha primeira academia foi a biologia, onde ali eu desempenhei um bom trabalho na questão do comportamento animal. Posterior à biologia, eu fiz a medicina veterinária, pela qual eu atuo hoje e exerço um papel de agente de saúde pública na minha cidade. Desempenho esse que já me levou a outros lugares, a outros países, em busca justamente dessa necessidade que eu tenho, que é de compreender a saúde pública e melhorar o convívio entre as espécies, porque eu sei que essa proximidade interespécie ela existe e está cada vez mais próximo, e é uma necessidade de humanos estar de volta à natureza, né? Então esse contato era muito próximo e eu quero minimizar os riscos dessa proximidade. Então uma delas foi a medicina veterinária, foi a paixão que me fez para entender um pouco, porque do comportamento na biologia eu compreendi tanto da necessidade do humano ter um pet, estar conectado com a natureza, e na medicina veterinária como agente de saúde pública. Entender que essa proximidade existem alguns riscos, né, que a gente chama de zoonose, compreender todos esse grande desafio e que me faz hoje estar há 22 anos na mesma área, no mesmo segmento. Que legal. Você tocou num ponto bem positivo, porque assim, eu sempre escutava as pessoas falarem, dizer que é importante ter um pet dentro de casa, que ele traz alegria, que ele faz as pessoas modificarem até a visão de vida. E eu nunca, vamos dizer assim, acreditei muito nisso, né? Gosto muito de animal, acho bonito, mas para ter, eu era meio que, vamos dizer assim, preguiçoso, porque é um filho, e como um filho, demanda obrigações. E recentemente minha irmã deu para a mamãe um pet, né? E depois eu observei um pet de asas, tá? E que o que a gente percebe, depois que mamãe recebeu esse presente, mamãe mudou. Mamãe tem 94 anos e eu pego às vezes mamãe conversando, mamãe rindo e ele fazendo graça para mamãe. Então, essa realidade que a gente sempre ouviu as pessoas falarem, você que é um médico veterinário, você pode falar com mais embasamento, é realidade, doutor? Sim. A gente deu, até hoje essa classificação está sendo chamada de pets terapeutas. Então, a assistência assistida por animais, eles desde 1900, a gente teve uma psiquiatra que viu isso, inclusive partiu dela esse estudo, que essas pessoas, no centro que ela trabalhava, uma médica psiquiatra, que ao levar uns gatos, os pacientes que estavam ali com várias patologias melhoraram clinicamente com a utilização desses animais. Isso tem filme, tem documentários, vocês podem assistir, que vocês vão gostar de entender já a sensibilidade que essa médica teve de colocar esses pets dentro. Hoje nós temos autorização de alguns pets de entrar em centros de UTI humana, então para acompanhar pacientes. Nós temos os pets terapeutas que podem entrar lá. Aí, posterior, um pouco mais atrás, a gente veio a equinoterapia, né? A utilização de cavalos para as crianças. Começou com algumas crianças com síndrome de Down, mas nós temos já hoje para o autismo, né? Nós temos já hoje a utilização para vários casos. E dentro de casa, o indoor, que a gente chama aquele pet terapêutico que cuida do seu tutor sem que a necessidade dessas técnicas diretamente, eu ouço diariamente no meu consultório o quanto que esse pet ele representa para essa família. Então, quando eu cheguei aqui, a gente conversou um pouquinho e eu falei para você do cansaço que a própria medicina faz. Porque é uma responsabilidade muito grande tomar conta da saúde de um pet terapeuta. Imagino. Porque quando é um animal de produção, aquele animal que só tem a questão financeira, exemplo, as proteínas que vão até o seu alimento, as carnes, não existe muito sentimento para com esses animais. Esses animais ele tem já a morte programada, com a finalidade do lucro. Uhum. Mas é diferente quando você atende um paciente que ele tem esse cunho
Então essa família tem esse pet inserido, que é um filho. E partir para um procedimento que venha colocar em risco, existe a possibilidade de morte nesse procedimento, ela te cansa muito, né? Ela te deixa pesado, porque cada vez mais esses pets, eles têm uma função tremenda para que você se mantenha equilibrado. A gente tem cura de depressão, a gente tem cura de pessoas que tinham dificuldades de socialização. Vários autistas que não expressavam nenhum tipo de sentimento. Hoje a gente já vê eles rindo, interagindo com pessoas, com a utilização. E que bom que você foi uma ave, porque as pessoas estão muito cercadas na questão de falar apenas do cão e do gato, como terapeutas. Mas nós temos, aqui eu citei o cavalo, você citou uma ave. As pessoas têm cada vez mais interagindo com essas espécies, seja por uma necessidade humana de contato com a mãe natureza, ou seja, por algo patológico que a ação terapêutica chegou para isso. Então nós temos uma grande variedade hoje de pets terapeutas, e que é importante a sensibilidade do médico veterinário que esteja atendendo esses pets terapeutas, porque tratar desses terapeutas se faz necessário. Eu concordo com você. E assim, é nítido, sabe, doutor Breno, a gente conversa, a gente escuta você falando, claro que você é um profissional, mas a Mel, que é a cachorra que minha irmã cria, ela, todas as vezes que eu chego na casa dela, ela estuda todos os meus gestos. E olha que eu não estou costumeiramente na casa dela, a minha irmã. E ela observa todos os meus gestos. Depois que ela observa, é que ela vem próxima de mim, aí me dá um cheiro. Ou então, quando eu estou falando com a minha irmã alguma coisa séria, ela recua e fica escutando como se ela também estivesse entendendo. Então, eu acho que os animais de hoje também, doutor, eles têm isso que o senhor está dizendo, essa carga de emoção também. Sim. Porque vivencia tudo que acontece dentro da casa. Esponja, né? Não é, rapaz? Mas é tão interessante e é tão bonito ao mesmo tempo, porque elas... É como se fosse uma pessoa da família mesmo, só que não fala, mas que com os olhos ela diz todas as expressões que a gente queria ter de respaldo. Sim, essa fala, a gente pode dizer, não fala a nossa língua, né? É verdade. Porque essa comunicação, ela existe. E ela é compreendida. Daí eu acho que o que é que a gente precisa mais ter como ser humano, né? De compreender o outro. E essas espécies, ela tem uma facilidade de compreender a gente. Respeitar, né? Então essa eu acho que é uma das coisas que mais a gente... As pessoas, elas querem ouvir aquilo que ela está afim de ouvir. Ela não está afim de me ouvir. Isso. Né? A sociedade está cada vez mais naquela coisa da rapidez, de ler apenas títulos. Ninguém lê mais o contexto. O contrário, ninguém quer saber. Não quer. É guerra. É guerra. E essa guerra gera conflitos. Conflitos esses que muitas das vezes têm que ser colocados para fora. E quem é que está no dia a dia? Quem é que se levanta quando você está deitado e vai ao banheiro? É esse pet. Quem é que conversa com você todos os dias? Qual é a responsabilidade que essas pessoas têm de todos os dias colocar comida para essa pessoa? Então, assim, eu entendo e compreendo que esses pets, eles são terapeutas. Mas como toda terapia busca a cura, a gente também tem que buscar essa cura. Os meus pacientes estão chegando doentes. Porque eles são a esponja dessa casa. Sobrecarregam. Então, se eu não trabalhar esta casa, esse meu paciente vai ficar indo e vindo. Indo e vindo. E eu tenho feito esse trabalho na clínica porque um grande mestre olhou para mim e disse: Breno, você atende pessoas que levam animais. Você não atende animais. E a faculdade, ela ensina a gente a atender animal. A gente é treinado a isso. Então, assim, mas quando a gente compreende que esse meu paciente é uma espécie
que foi domesticada e está em processo de humanização, esse é um trabalho grande que a gente tem que fazer. E eu falo isso porque eu escuto muitos clientes, tutores, dizendo que preferem animais a gente. Isso me dói, sabe? Porque é a minha espécie. E dentro do meu consultório eu tenho que explicar que decepções são desilusões. E nada melhor do que não ficar iludido. Então o que a gente precisa é dar amor a essa espécie, minha espécie. Eu não preciso estar andando com todo tipo de gente. Mas eu preciso de gente, para ser gente. Precisamos só apenas ser seletivos, né? Sim, mas essa seleção ela é de forma natural, né? Sim. Essa seleção é o bate e volta, não tem aquela coisa do dia a dia que a gente conversa. Ninguém cresce sem dores, né? Não, então ninguém. É necessário. Total. Breno, você está vendo que é um cara, assim, ele é meu amigo, mas é um cara super profissional e um cara que tem muito a entregar, não só como pessoa, mas como profissional também. Mas, continuando, Breno, é sempre um prazer. Em que você se inspirou para ser um médico veterinário? Eu costumo dizer que todo mundo tem um avô que tinha um Rex, né? Desse jeito. Ou um avô que tinha uma vaca chamada Mimosa. O meu avô tinha um Rex, perdigueiro, caçador, que levava a gente para ver ele caçando e Rex pegando nos passarinhos que estavam lá. O amor à medicina ela veio posterior. Agora o amor aos animais sempre teve. Sempre. Então assim, eu tive muita sorte, não sabe, de ter pessoas ao meu lado que me ajudaram a tudo isso. Porque eu costumo dizer, até no transporte que eu vim até aqui, eu trocando ideia com um cara, ele disse que quanto que ele sofreu para ter o filho formado, né? Eu disse, olha, a gente sai numa desvantagem tremenda, cara. Quem nasceu pobre no país, a gente sai numa desvantagem enorme. Então, para a gente ter qualquer título, poxa, eu vou te falar uma coisa que a gente correu muito. Porque, veja, o network que eu tenho, nascido pobre, é muito pequeno comparado com o network de quem estuda em escola privada. Ali as grandes escolas de Caruaru, você vai ver um juiz, o network desse cara que se formou nessa escola foi totalmente diferente do meu network. Eu tenho poucos acessos, eu não conheço fulano de tal que vai me ajudar a eu entrar. Então, eu tive muita sorte porque eu tive essas pessoas. Como eu lhe falei, eu fui para uma formação do ABC da minha filha há tempos atrás, onde a maioria dessas crianças que ao subir lá na festinha de formatura disseram que queria ser médicos veterinários, professores e médicos humanos. O que aconteceu com essas pessoas para estar hoje com a idade de 17 anos? Será que aquele sonho persistiu? Para muitos se tornou um pesadelo, pois ser médico veterinário não tem aquela coisa, o glamour. Ser professor, quem dera, meu Deus. Então eu tive muitas pessoas que quando eu disse que queria ser professor, me apoiaram. E me deram todo o gás, todo o oxigênio que foi necessário para que um cara pobre pudesse ter um primeiro diploma. E era muito difícil, é muito difícil isso. Então a gente quando conversa com pessoas que lá, existem muitas pessoas que colocam um par de areia nos nossos sonhos. Sempre vai existir essas pessoas. Sempre, pessoas. mas o que é bom é que sempre vai ter as outras. E essas outras são aquelas que me fazem a diferença, que me fez a diferença para mim. Então a medicina veterinária surgiu por amor aos animais. E mais sorte ainda eu tive quando entrei na universidade, porque os professores me ensinaram a amar a medicina. Que bacana. Então isso foi uma coisa muito legal. No primeiro dia que ele fez a primeira aula, ele perguntou quem daqui gosta de cachorro. Então metade dos alunos levantaram a mão. Cavalo, então tem um grupo muito forte que é de vaquejada. Nossa região também é uma região muito forte com a questão da zona rural, né? Animal de produção. Outros na área de vigilância, né? A questão de vigilância sanitária, fiscalização. E ele disse, ninguém veio aqui em nome da medicina.
isso me chamou a atenção que, de fato, a gente entra por amor. Então, mais o que me deixa mais legal é porque eu amo meu paciente. E por amar meu paciente, eu tenho que me dedicar à medicina. E ela é sedutora. Então, esse amor da medicina surgiu posterior. Mas o amor aos meus pacientes, aos animais, à mãe natureza sempre existiu. Entendi. Quais são as habilidades que um médico veterinário precisa ter, Breninho? Uma delas é compreender que se o meu aluno hoje sai formado da universidade, sabendo que ele atende pessoas que levam animais, eu acredito que ele já é um grande passo, é ser humano. Porque de técnico nós temos os mais variados, pessoas excelentes, pessoas com diplomas, com pós-doutorado, de currículos mais teórico, mas é frio. Se ele conseguir ser humano, entender que a necessidade desse PET, porque, Moreira, é importante a gente tocar nisso, a medicina veterinária se tornou cara. Então, se tornar cara, se tornou para algum tipo, uma fatia desse mercado. Então, você que é da área do empreendedorismo, você sempre está naquela questão do empreendedor que está lá, poxa, tem essa fatia desse mercado, e todo mundo migrou para isso. Mas os benefícios desse PET no lar de uma pessoa já foi dito aqui. Mas quem cuida desse PET? Dessa relação homem-animal? Se não for um médico veterinário, se essas pessoas que estão morando às margens de uma sociedade que cada vez mais distanciam a população, e elas nos fazem refletir que cadê um médico veterinário para essa população? Então, o que me move e o que eu quero é que as pessoas, ao se formar, eu digo isso, sabe por quê? Porque nós temos 2 faculdades aqui na nossa cidade, que vai formar, as primeiras turmas se formam agora. Eu acredito que é agora a primeira turma. Então, de uma certa forma, vamos ter cada vez mais pessoas entrando nesse mercado. Cada vez mais você abrir o computador agora e colocar lá, fazer uma pesquisa. O mercado que mais promissor hoje no mercado, o mercado PET. Somos o 2º maior país que tem a maior venda de produtos do mundo. Então, assim, é rentável, todo mundo vai olhar e vai dizer que é. Porém, você compreender as habilidades que um médico veterinário tem, pela qual, que eu lhe falei também, a medicina não tem dó. Então, você vai entrar porque você vai ter um papel de agente de saúde pública. Porque é árduo, é lidar com vida, né? Saber que você tem uma responsabilidade de levar aquele PET, que é terapeuta, que tem um valor sentimental agregado a isso. Saber que aquela carne que você está se alimentando passou pela fiscalização de um médico veterinário. Então, são essas habilidades que eu acredito que tenha, que eu queria que a maioria que se conseguisse, que eles dissessem, batesse no peito, eu sou agente de saúde pública. Então, quando ele tem esse cunho de agente de saúde pública, servindo a sua população, a sua região, o que me levou a ser várias coisas na minha vida foi sempre esse cunho de aproximar. Eu não posso distanciar a medicina veterinária. Então, a gente está no mês de agosto, é agosto verde claro, conhecido como o mês de debate da leishmaniose, o famoso calazar, né, popularmente chamado. Veja, uma doença que tem 8% de mortalidade humana. Então, significa que cada 100 pessoas que estão infectadas de leishmania, 8 pessoas morrem. Muito mais alto que é o Covid. O índice de mortalidade altíssimo, 8%. E é do cunho do médico veterinário trabalhar, desenvolver e mostrar à população a gravidade que isso é. Porém, a minha grande dificuldade é que a maioria só vai ter acesso ao médico aquela que pode pagar. Então, por isso que defendo políticas públicas do município, do estado. Queria que, era um sonho que a gente pudesse ter atendimentos clínicos de alto padrão, sendo público. E ter essa disponibilidade de servir ao próximo é o que é uma das melhores habilidades. Compreender que sua função ela não só é apenas técnica, ela é humana. Em Caruaru tem a AME Animal, né? Isso. Como é que o senhor analisa esse serviço para a comunidade de Caruaru? Massa tocar na AME Animal. Você soube que eu fui gerente de lá, né? Sim.
quando a prefeita Raquel Lira ganhou, ela assumiu a AME Animal fechada e a gente teve que trabalhar com... E não se tinha um plano de ação de governo para a questão das políticas públicas para isso. E o que me levou a ser gerente da clínica AME Animal foi essa questão de servir ao público, de aproximar a medicina veterinária a toda e qualquer população. E você fez um trabalho excelente, né? Excelente. Eu tenho isso como o meu currículo. Agora, como eu sou do privado, eu não consigo passar mais tempo. Então, foi um tempo que eu determinei lá para o secretário Ítalo Farias e a prefeita Raquel Lira que eu poderia me afastar da minha empresa 1 ano. Uhum. Então, foi por isso que foi intenso. Foi coisa que até hoje ninguém é falado isso no Brasil inteiro sobre como que foi que a gente castrou 10 mil animais em 1 ano. Como foi que a gente fez os mutirões nos bairros? Como que a gente levou a medicina veterinária para os sítios? E era um desejo meu levar isso para a zona rural, porque eu recebo os animais mutilados com as castrações, com as mutilações que as pessoas fazem lá. Então eles pegam um canivete, fazem isso a sangue cru. E esses animais, muitas das vezes, quando sobrevivem, deixam sequelas e chegam até nosso consultório. Isso é uma coisa cultural já, de castrar gato em balaio, entre a porta, de segurar. Então, isso a gente vê isso sempre. Era meu sonho levar lá para dizer, não, a gente vai castrar dando dignidade a esses animais. E a gente fez. Fizemos uma coisa muito interessante também, que eram 4 clínicas conveniadas, clínicas que a prefeitura paga por esses atendimentos. Foi maravilhoso isso, que eu copiei o modelo do SUS e trouxe para o mercado, para a questão parceria pública-privada. Foi muito bom. A gente sabe que são 3 pilares que a gente trabalha no contexto da saúde e da medicina do coletivo, que é o ser humano, o meio ambiente e os animais. Então, o ser humano, eu comecei a trabalhar, poxa, eu tenho vários protetores de animais na nossa cidade, vamos dar um curso para eles. Então, a gente deu um curso para essas pessoas essas que não sabiam que eram zoonoses, pessoas essas que não sabiam que teria que fazer uma quarentena desses animais que eles são recolhidos. Eles fazem um papel tremendo de agente de saúde pública na nossa cidade, muitas das vezes não sendo reconhecidos por nada, então por ninguém. São chamados, taxados de loucos, de loucas, que não têm o que fazer, mas estão aí trabalhando e cuidando desses animais de rua. Então, como agente de saúde pública, é interessante também que cada aluno desses que estão se formando, cada médico veterinário saísse da sua zona de conforto e passasse, eu não gosto de mensurar, seja 1 ano, seja 6 meses, mas que possa doar seu serviço, seu tempo para a sua cidade, como agente de saúde pública que somos formados. Então esse foi o intuito de eu assumir a AME Animal. O senhor tocou num assunto bem bacana com relação a essas pessoas que acham que são médicos veterinários e que fazem esse terrível, de forma, vamos dizer assim, com os animais, a castração, com essa história da porta. Sim. E tudo mais. Mas a gente também sabe que tem pessoas que têm seus animais e cuidam de uma forma muito bonita, mesmo não tendo tanta condição, né? Mas dão, de certa maneira, dignidade a esses animais. Como é que o senhor analisa e vê a questão da doação PET aqui no nosso município? Eu não vejo como bom, assim, a gente está engateando para uma questão de compreender o que é adoção. Certo. A adoção hoje, PET, ela é um grande problema porque a maioria dos PETs que são abandonados são de pessoas que adotaram. Então, veja, eu tenho um maior índice de abandono de pessoas que adotaram animais, que fizeram uma adoção sem critérios. Uhum. E comparado com quem compra, tem a questão do ou eu vendo ou eu seguro. Quem compra, ele não quer perder o dinheiro. Sim. Mas quem faz a adoção, não houve custo, é mais fácil ele pensar nessa válvula do abandono. Mas não existe uma... Quem é que fiscaliza? Justo. Então, assim, mas eu entendo o porquê. A maioria são de pessoas que não... A medicina do coletivo, ela vem com esse intuito de ajudar a medicina de abrigos. Uhum. A medicina... Hoje, os abrigos são todos financeiramente zero. Já estão todo mundo devendo. Você pode abrir o Facebook agora que você vai ver. ONGs precisando de alimentos.
clamando pelo amor de Deus que os animais não tenham o que comer hoje. Isso é comum de você ver pessoas que têm essa situação de abrigo. Então é mais fácil essa pessoa arrumar esse animal para alguém e dizer: meu irmão, conta com a sorte e vai, velho. Entendi. É mais fácil. É mais fácil, porque sai um, entra 5. Uhum. Então, assim, a gente estava numa palestra nos Estados Unidos sobre ONGs e lá foi citado que ONG boa é ONG vazia. Então, se a gente trabalhar na educação dessas ONGs, nós vamos ter ONGs vazias. Hoje nós temos ONGs cada vez mais cheias, superlotadas. Então, essa adoção hoje no Brasil, isso não é na nossa região, ela tem um déficit enorme de fiscalização. Ela não tem critérios algum. O critério é responder um questionário, aquela coisa que é para dizer que está fazendo alguma coisa. Responde um questionário e dentro desse questionário fala ali, está citando que existe a questão da guarda responsável, tudo muito bonitinho, assina e pronto. O segundo passo seria fiscalizar, para que de fato essa pessoa com 6 meses pudesse ganhar o título de guardião deste cão, deste pet. Compreendi. Aí a gente tem esse déficit, por isso que eu não vejo hoje com bons olhos essas feirinhas de adoção, porque ela parte do princípio que a adoção responsável, eles esquecem de uma adoção responsável. Então eu estou doando muitos animais doentes para as pessoas que não têm experiência alguma com nenhum pet. Esses animais chegam na casa dessas pessoas doentes, então o que é que acontece? Eu adotei esse pet numa feira. De cara eu já vou ter que levar ele para o médico veterinário. E de cara eu vou ter despesas. Despesas essas que não estavam agendadas no meu orçamento familiar financeiro. Então, ela parte do princípio que desse insucesso da adoção está pela questão de uma adoção irresponsável. Nós precisamos mudar muito esse critério de adoção. Animais castrados, vacinados, desvermifugados, em boas condições de saúde, sem ectoparasitas. Esses pets estão indo para uma casa de alguém. Como é esse modelo dessa casa? Será que eu tenho pessoas com deficiência? Será que eu tenho pessoas com alguma doença? Será que eu tenho pessoas que podem se comprometer a saúde dessas pessoas com esse animal indo para lá? É muito sério. Então, esses são os critérios pelo qual a gente está passando, e eu tento conversar cada vez mais com os protetores, cada vez mais com as pessoas, para mostrar que, em primeiro lugar, começa com a adoção e não com a adoção. Recentemente a gente viu aí na internet a Luísa Mel, ativista, Sim. né? Falando, se expondo com relação ao que ela tinha feito com a capivara Filó. A gente sabe que foi um assunto bem polêmico, né? Fica a critério seu, se você quiser falar pra mim, a respeito disso. Polêmico é não falar. Uhum. Certo. Eu não vi essa... Eu vou falar do fato Certo. capivara versus homem, né? Certo. Nós vimos agora, recentemente, que 5 pessoas, ou foram 4 pessoas, morreram com a febre maculosa, indo para uma festa em uma fazenda, e lá foram picados por esse carrapato. E esse carrapato passou mais de 3 horas fixado no corpo dessas pessoas. Claro, numa dança, não tinha um álcool envolvido para algumas pessoas. Não tiraram esse ectoparasita causando essa doença. Então, animais silvestres são animais silvestres. Então, a gente tem os cuidados com essa questão de antropozoonose e da zoonose. Certo. Eu posso transmitir doença também para esses animais. E eles também podem transmitir para mim. Então, assim, essa preocupação dessa proximidade homem e animal silvestre, ela tem que ser estudada. Entendi. Ela não pode ser humanizada. Então, quando você pega um animal silvestre e traz para dentro da sua casa, de um contexto que mais tem as questões das zoonoses, você está querendo humanizar o que a gente já fez com os cães, o que a gente já fez com os gatos. Então, essa domesticação, que eu brigo muito sobre... Tem uma grande diferença entre domesticação e humanização. Esse canal desse cara que estava com a capivara tem muitos seguidores por conta de uma humanização. E essa humanização, tecnicamente, tem um custo. Entendi. Que pode levar a um custo danoso ao homem e ao animal. Essa é a grande preocupação nossa.
Os demais, aí vocês vão falar para a questão da sensibilização, da questão do amor que já tinha ali, mas vocês, os bastidores, muitas das vezes, a gente sabe o quanto que isso representa. Então eu não posso fazer. A gente lutou contra os circos que usavam animais. E por que hoje a gente não está lutando para as pessoas que têm um canal e uma rede social que utiliza-se desses animais? A gente mudou a postura, tirou o circo e tiramos o circo pelas violências que estavam acontecendo com os animais, que matou aquela criança num zoológico aqui em Recife. Uhum. O circo agora pode ser, então, como você está falando... O digital. O digital. E eu venho falando isso sempre. Sou apedrejado porque as pessoas não querem. Olha que bichinho lindo. Essa necessidade da gente com a mãe natureza faz com que a gente dê vários likes hoje para isso aí. E essas pessoas estão se utilizando de um circo digital. Só querendo os likes. Só. Compreendo. Doutor Breno, a gente sabe que você é um médico veterinário, né? Mas também é um empreendedor. A gente sabe que você teve a sua empresa, a Pet Legal. Sim, né? legal. Legal. E hoje é a Hope Vivete. Sim. Você como empreendedor, né? Esquecendo um pouco do... Porque assim, eu acho que não tem nem como você esquecer. Hoje, médico ele tem que ser empreendedor. Eu sempre digo para os meus parceiros também que atuam na medicina de Caruaru. Eles são médicos, mas todos eles têm um CNPJ. Então, automaticamente, eles são obrigados a conhecer um pouquinho também sobre empreendedorismo. Nesse teu ramo do empreendedorismo, como foi a tua passagem? Como está sendo a tua passagem? Loucura total, né? De quebrar mais de 5 vezes, de olhar e não ter nenhum canto para ir, dizer, meu Deus, e agora? A gente tá falando, eu tô no mercado há 22 anos no mesmo segmento, cara. Sim. Só que eu tenho que vestir nesse mesmo tempo várias roupas, né? Isso. Que naquela época eram essas vestes. Hoje não se usa mais. E por isso que fala do empreendedorismo. Que ele é a capacidade de gerar riqueza, não de gerar dinheiro. Essas riquezas fazem com que você se troque. Então, cada vez mais. Então, eu comecei com Pet Legal. Na realidade, eu tinha um canil, que eu era criador de Rottweiler. Sim. E a quem eu vendia os animais, poxa, eu digo, esses animais comem. Então, eu vou colocar uma casa de ração. Mas o negócio tinha que ser bom. Tinha que ser legal. Aí eu criei o Pet Legal. E que foi um sucesso em Caruaru, foi, né? Agora, com pouca experiência, nós tínhamos... Eu lembro que pouca informação no Sebrae. A gente não tinha essa comunicação que hoje nós temos, hein? Não tinha internet, né? Não tínhamos internet, é verdade. Então era uma época difícil para você conseguir empreendedorismo. E eu vim de uma família que não é do comércio, que era uma coisa mais difícil ainda. Quando você vem de uma família que já tem um comércio, que os pais já te orientam na questão da administração, na questão dos cuidados financeiros, dos impostos. Então isso aí ajuda bastante. E quando a gente menos espera, não tínhamos nada disso. Por isso que eu disse que eu já quebrei muitas vezes no mesmo segmento, mas graças a Deus a gente conseguiu enxergar que é necessário entender, compreender a dor, né? Porque como você falou, a gente cresce na dor. E aí foi. E certa vez, nesses crescimentos de idas e vindas, eu tive um programa no Sebrae chamado Sebrae Mais, que era um consultor que ia na tua clínica, tal, na tua empresa. Lembro. Eu fiz o Empretec também. Lembro. O Empretec é muito bom, cara. Aconselho todo mundo, todo empreendedor que você tem na Você acredita que assim, a gente tem uma parceria com o Sebrae também, o programa Negócios, ele tem essa parceria com o Sebrae. E eu já tentei, Breno, de várias vezes fazer o Empretec. E eu não consigo. Mas eu sei que quando eu conseguir fazer, diante do que você já me falou, desde a época que você fez, porque eu vivenciei todas as tuas fases, né? Quando você colocou o Pet Legal, depois que você disse que quebrou uma vez, segunda, terceira, quarta, né? Quando foi na quarta você já estava mais acordado, disse agora eu não quebro mais, Moreira. E foi quando você teve a oportunidade de fazer o Empretec e conhecer um pouco do Sebrae. E depois disso eu vejo o meu amigo Breno com uma empresa suntuosa aqui em Caruaru, que é uma das melhores, né? E que é um padrão assim exclusivo. É.
Mas ela é exclusiva porque justamente dentro desses cursos que a gente faz do Empretec, quando eu falei, é acertar na veia. Eles não têm arrudeio, sabe? Uhum. Infelizmente, só quem sabe é quem fez. Compreendo. E ela tem um cunho, você vê, é patrocinado pela Unesco, né? Então, assim, ela sabe o quanto da nossa responsabilidade como agentes de gerar riqueza. Então, o empreendedorismo, quando a gente vem falar... eu vejo muito, eu estava num grupo que muitas pessoas estavam sempre falando de montar algo porque vai ganhar X, né? Aí para acabar esse assunto chatinho que estava lá, eu disse, olha, empreendedorismo é para gerar riqueza, não se gerar grana. A grana é consequência daquilo que eu vou fazer em prol de algo. Então, empreendedor, eu estou preocupado com a minha localização. Quando eu vou estudar, onde que eu fico, qual é o ponto legal. Então, quem vai na minha clínica sabe que o ponto estratégico não é... Ele é barrado, ele é reprovado em qualquer especialista, mas eu estou lá há 22 anos no mesmo local, porque aí a gente vai ter que, beleza, se eu não tenho espaço para uma vitrine, se eu não tenho espaço para carros que passam para olhar, eu vou ter que ser bom em alguma coisa. E ser bom em alguma coisa, o que foi que a gente fez foi atingir o ser humano. Então a gente não posso dizer atendimento humanizado, porque já era sempre assim, e hoje essa palavra está vindo cada vez mais, né? A questão humana. Sempre a gente teve como cunho de atender pessoas. Então lá a gente se torna, a maioria dos meus tutores que levam seus pets se tornam amigos. Verdade. Aí a gente vai trocando ideia, tomando seu café, aí conversa vai, conversa vem, você já está inserido nisso, fica tudo mais fácil. Mas você é um médico diferente, você é um médico que acolhe verdadeiramente os nossos problemas e deixa os pets bem mais à vontade, porque você, como você disse, não é só pelo dinheiro, entendeu? Sim. É pelo amor mesmo à causa. E a gente percebeu isso quando você estava à frente da AME. Mas a gente percebe aqui em Caruaru também, no mercado, Breno, que tem tantas pets. Ou pets, ou aquelas casinhas que vendem produtos para pets. E a pergunta é, esses pets, cuidar deles é caro? É. Agora, bom que o mercado ele tem dentro dessas ações para todos os públicos. Agora, a gente sabe que está cada vez mais distante. Eu comecei a criar quando um saco de ração custava R$ 67,00, um saco dos melhores, do que se tem de melhor de alimento. Hoje, esse mesmo saco está em média custando hoje, média de R$ 270,00. Então, assim, teve um acréscimo, teve um boom enorme nisso, né? Então, mas atende às necessidades. Minha preocupação é com essas pessoas que pega seu FGTS, porque o sonho dela é trabalhar com pet, é vivenciar o seu dia a dia com pet, sem instruções. Uhum. Porque fechar uma empresa dói muito. Dói e interfere sonhos, interfere relação, porque muitas das vezes nós pegamos dinheiro emprestado com alguém, porque se alguém acreditou nos meus sonhos, e por vários fatores eu não consegui honrar, então isso vai me gerar também um desconforto entre pessoas, entre familiares. Então essa minha preocupação desses crescimentos desordenados é que essas pessoas busquem cada vez mais informações. Hoje nós temos a internet, cara. Eu tenho palestras com excelentes caras, vai assistir esse podcast, cara. Que massa, que bacana. Então a galera vai ver que tem um cara que começou pequeno, que já quebrou, que a gente cresceu dizendo que uma marca não se mexe. E sempre tinha como Coca-Cola como referência. Uhum. Coca-Cola foi desde o início. Uhum. E eu mudei de nome, porque eu tive que mudar minhas vestes. Então, Pet Legal cresceu. Vai crescer como Pet Legal? Por que não Hope Vet? Por que não a esperança que tem dentro de você atingir os seus sonhos? Então, essa necessidade, ela veio através de estudos. E essas pessoas que começam pequeno, que está lá já porque pegou seu seguro-desemprego, porque vendeu sua moto, essa é a realidade da maioria das pessoas que colocaram suas lojas na própria garagem da casa. Dá para se fazer em qualquer lugar. Dá. Agora tem que ter estudo. Você tem que sentar, você tem que compreender, entender um pouco de mercado, entender que esses animais se alimentam. Poxa, você compra uma ração de 10 quilos. Esse animal come 1 quilo por dia. 10 dias vai acabar essa ração. Tu imagina tu receber um WhatsApp no 8º dia.
o alimento de Totó está acabando. O senhor gostaria que eu deixasse em sua casa? Então, assim, os atendimentos humanizados, saber que eu não estou vendendo apenas um produto. Então, tem meios dessas pessoas que estão, mesmo assim, nas garagens, ou com aluguelzinho lá embaixo, de fazer o diferencial com coisas simples e baratas. Concordo. Então, as pessoas estão hoje cada vez mais buscando o que todo mundo quer fazer, seja ter uma agência de publicidade para Instagram, Facebook, mas se tiver com condições financeiras, faça, que vale a pena. A proximidade, né, doutor? É. Legal. Para quem está querendo adotar um pet, o que é que o senhor indicaria? Que converse logo com um médico veterinário de sua confiança, busque informação técnica de que espécie, qual é o modelo da sua família. A gente tem várias pessoas hoje que são atletas, né? Que gostam são mais calmos. Então nós temos pets para todo tipo de personas. Então hoje você conhece alguém que, beleza, eu quero uma raça hiperativa. Adianta botar um cão hiperativo ou um gato hiperativo na casa dessa pessoa. Muitas das vezes uma ave vai funcionar, um aquário vai funcionar muito bem. Então essas pessoas que querem fazer uma adoção ou ter um pet em casa, seja de forma comprada, seja de forma de adoção, eu acredito que seria uma informação técnica principal. Ninguém compra um carro por achar. Todo mundo vai na internet, vê, poxa, capacidade, quanto que consome, motor, tal. E por que não pensar isso com um pet? Entendi. Doutor, são 22 anos de experiência e de trabalho. Fala pra gente, para ter o público do MouraCast, sobre alguns momentos inusitados que você já vivenciou. Deve ter vários. Porque além de ser um doutor simpático, ele é muito brincalhão, viu? Eu tive vários. Um deles foi, eu até falo, digo, olha, o mais importante numa ficha de um cliente não é o CPF. Aí a minha secretária disse, mas como é que a gente vai protestar um título se esse cara tem que ter o CPF? Eu disse, mas não é o CPF, é o endereço. Porque tinha uma situação lá que aconteceu que a pessoa foi lá, deixou um pet para fazer uma avaliação e nunca mais voltou. Era uma época difícil, porque como é que eu vou achar a casa? O endereço não era o certo, então, e esse pet ficou lá sendo o mascote da clínica. Ele tinha o endereço certo, então uma dessas são essas coisas. E outra que a gente tem como a medicina veterinária não só é o lado bom, né? Vem a parte também dolorosa, que é a morte de alguns pacientes nossos. Então, da parte da alegria são essas coisas que a gente vê, de chegar a pessoa, deixar um pet lá por abandonar, querer abandonar pelo menos num lugar seguro, uma clínica veterinária, né? Vai ter medicação de graça, vai ter... mas a morte de um paciente nosso é muito forte ainda. Se apega, doutor? Total. É mesmo? Não se tem capa, a gente põe essa capa. Não tem como mas você só médico, né? Não, o travesseiro você é humano. O travesseiro é que é punk. Por isso que o maior índice de suicídio de todas as profissões é o médico veterinário. Então a gente teve um congresso agora recentemente que tratou disso. A importância da gente ter terapias, ser acompanhado com psicólogos. Pessoas que cada vez mais estão buscando essas ferramentas para poder lidar com essa dificuldade. Pensando nisso, a clínica Hope Vet, ela fez uma parceria com psicólogos, que quando tem essa morte lá, é comunicado, e a gente sabe o luto, a dor do luto dessa família, e a gente disponibiliza telefones de 4 ou são 5 psicólogos. O primeiro acompanhamento gratuito, ela vai, se dirige lá, e se der continuidade ao tratamento, aí sim essas pessoas podem lá fechar negócio. Como um lance é empreendedorismo, isso é uma técnica de empreendimento. Sim. Eu estou encaminhando. Não tem custo algum para você, dono de clínica. Não tem custo algum para você, veterinário. É apenas um serviço a mais. É um serviço a mais que você vai estar cuidando dos tutores. Então, você chegar para um psicólogo e dizer, olha, eu tenho essa demanda. Você trabalha com a questão do luto. Então, se eu encaminhar esses tutores que passaram na minha clínica com a perda no animal, você pode atender ele a primeira gratuita. O negócio é mais sério do que a gente pensa, né, doutor? Até porque, assim, Caruaru também já tem o cemitério animal. Sim. Então, assim, é uma realidade.
é uma realidade e que existe esse apego, existe esse convívio com esse ser, né? Esse animalzinho, pet, que a gente gosta tanto de brincar e dizer que isso faz parte da nossa família e que quando vai embora deixa saudade. Total. Até porque a gente gera expectativa em cima deles, pensa que vai ser eternos. Como a gente cria como tudo, gente, né? Não é? Com tudo, né? Um bichinho de pelúcia, mas é um ser, entendeu? Total. Que está propício a doenças, né? E como você sabe, Mel vai ser sua paciente em breve, e que assim, a gente realmente vivencia. Mas, doutor, quais são as grandes áreas, as várias áreas do médico veterinário? Porque a gente sabe que jornalista tem várias ramificações. Eu acredito que o veterinário também. Eu acredito que tenha muito mais vezes 2 isso aí de jornalista. Caramba, é mesmo, doutor. Porque a gente tem, dentro das áreas que a gente tem como clínico geral, né, a gente vai ter as outras especialidades. Hoje nós temos cardiologistas, nós temos dermatologistas, neurologistas, endócrinos, nós temos então todas essas áreas e especialidades que a medicina humana para humano também tem. Hoje cresceu porque antes a gente era formado apenas como médicos generalista. Então a gente tinha que atender, como eu hoje sou, clínico geral e cirurgião geral. Então essas 2 especialidades que eu tenho. Mas eu tenho na área da fiscalização alimenta. Então hoje, no matadouro público da nossa cidade de Caruaru, existem médicos veterinários que vai aprovar, que vai assinar, dando total confiança que esse alimento pode ser consumido por humano. A avicultura, né? Hoje o país representa uma grande... a questão da avicultura, um grande percentual do PIB. Pecuária. Nós temos dentro da pecuária, tanto da parte genética como da parte de reprodução. Nós somos referências no mundo da questão de reprodução in vitro. Então, nós temos um grande leque para isso. Nós temos também aqui, né, os esportes, né, vaquejada muito forte. Muito cavalo de milhões e milhões. Pessoas tomam conta diretamente com isso. Nós temos os representantes de laboratórios. Então, nós temos a área comercial também crescendo muito. E que antes era apenas de pessoas formadas tecnicamente e não de forma como veterinário. Nós temos hoje já tendo representantes de remédios, de laboratórios que são médicos veterinários. Antigamente eram comerciais. As pessoas... Então é outra área que cresceu muito. A área de marketing, né? Médicos veterinários, hoje nós temos o Sérgio Lobato, que é o grande referência para a gente, e o professor Gioso, na questão de marketing pessoal, de clínica, né? Nós temos muito... O responsável técnico... Você falou, em cada lojinha dessa que vende ração, a legislação obriga a ter um responsável técnico. Então, é outra demanda de você ser um responsável técnico, que a gente popularmente chama de RT, né? E você pode fazer isso. Também tem outro. E o principal, professor. Olha... Então, hoje você dá a aula, contribuir para que essas pessoas possam comungar daquele conhecimento que você tem. Que bacana. Então, isso é muito bom. Então, é uma área muito, muito grande. E de pensar, principal, como agente de saúde pública, né? Porque a gente pensa que os veterinários cuidam de cão e gato. Aí eles dão uma diminuição da proporção que essa profissão tem. Eles acreditam que isso, cuidar de cachorrinho e gatinho. Eu até atendo eles são meus pacientes, né? Mas não é um gatinho e nem um cachorrinho. É de uma espécie que está convivendo dentro dessa tua família. E há 15 anos atrás, quando eu falei família multiespécie, e até na banca lá que eu fui, tinha um dentista que ele me indagou dizendo que você está me chamando que um cachorro é membro da minha família. Eu disse, olha, desde que o conceito de família é que todos comunguem da mesma situação. Então, se todos comungam daquela mesma situação ali de sentimentos, de necessidade financeira, ele está inserido na família, então ele é da sua família. Quer queira o senhor, não vai ser. Então, ele é membro da sua família. Se o senhor gosta, é membro da minha família, mas eu não trato ele como meu filho, é um problema seu, mas ele vai estar dentro do seu custo financeiro. Se você se mudar, você vai ter que se mudar com ele. Verdade. Então aí, quando eu falei essa questão da família multiespécie, hoje é muito difundido. Hoje você vê o conceito de família multiespécie falado por todos, porque sabe que esse membro é um membro da família.
Tu tocou num assunto bem bacana. Eu acho que essa questão, são 22 anos de experiências que você está passando aqui para a gente, para o telespectador do MouraCast. Mas essa questão do pet, do mundo pet e da sociedade pet, eu acho que quebraram a marcha ré e agora é só para frente. Só para frente. E dentro dessa realidade, como é que tu analisa o mundo empreendedor, tá certo? Mas também para quem quer entrar no segmento do médico veterinário. Eu costumo dizer, o médico veterinário, ele começa sempre, as pessoas, por que, Moreira, quando as pessoas fazem 3 perguntas, todo mundo começa a responder a última, hein? Não sei, acho que é porque a última ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Todas as vezes a gente... Então, o médico veterinário, eu acho que a aptidão de querer isso é de fato. O funil é muito menor quando se compara, quando eu digo, eu quero ser médico veterinário comparado com o empreendedor. O empreendedor, ele, ao ser médico veterinário, ele já se torna um empreendedor. Sim. Ele está empreendendo. A gente cresceu também com a ideia do empreendedorismo, algo aplicado em alguma coisa. Uhum. Mas o empreendedorismo é dentro, é seu. Tá intrínseco. É intrínseco. Então, assim, quando você começa a entender que essas coisas são feitas de acordo, vou fazer um curso. Eu já entrei no curso da medicina veterinária já um pouco mais velho comparado com as pessoas que estavam entrando com 18, 17 anos. Eu já tinha meus 28. Então, assim, eu já sabia, mas também eu já sabia o que eu queria. Então, eu não podia perder tempo, né? Então, eu tinha que estudar cada vez mais, tinha que trocar ideias, já sabia a questão do network. Eu tinha que ter esses professores do meu lado, porque eu sabia que ia ser uma grande âncora para mim pós a faculdade. Então, eu tenho um caso clínico difícil, poxa, eu passo um WhatsApp para os caras estão lá comigo trocando ideias, e isso me ajuda bastante. Do lado do empreendedorismo pet, é que nem tudo é uma maravilha. Então, se ele abre hoje, ele vai ver que o melhor mercado para se investir é pet. Não tem outro. Bolsa de valores, temos hoje empresas que já lançaram sua marca em bolsa de valores. Quem já ouvir falar que um pet shop ia ter participação na bolsa de valores? Hoje nós temos a Pet Center Marginal, que hoje é Pets. Está lá na bolsa de valores. Você compra ações dela. Que legal. Então veio que louco. Você vai num shopping Boa Viagem, Shopping Recife, você vai ver um dos maiores pet shops hoje, das melhores marcas, Cobase lá dentro. Você vai a Petland, onde era a Land Rover. Quanto é um aluguel daquela loja ali na Domingos Ferreira? Legal. Então como é que tu analisa a medicina veterinária no Brasil? Eu acho muito boa. Está evoluindo bastante. Eu vim agora do congresso. Mais de 4.000 médicos veterinários no congresso, em Fortaleza. As novidades para o mercado pet e também da questão da questão dos artigos científicos, das publicações. E essas novidades para Caruaru chega quando? Já chegou, eu não estou aqui? Gostei. Audacioso. Não, eu trouxe essas informações e compartilhando com vocês aqui. Então, são coisas inovadoras, né? São coisas que fazem com que você acredite que o empreendedorismo, assim como a medicina veterinária, você não para de pensar, você não para de agir, você não para de fazer network, você não para de conversar com pessoas, a necessidade de ler. A Hope Vet hoje oferece o que para Caruaru e região? A gente está disponível médicos com clínicas especializadas em clínica médicas, odontologia e neuro e oftálmico. Aí nós temos cirurgia geral, desde a questão de tecido mole, que a gente fala de tecido mole, toda a partezinha de muscular, órgãos internos e tal. Temos a ortopedia, que é muito forte lá também. E temos as cirurgias odontológicas, que também é referência no Nordeste. Falo referência no Nordeste porque eu não gosto muito de a melhor clínica, não sabe? A gente é o melhor da gente. Eu dou o meu melhor. Legal. Então eu não permito. Quando o cara, seu é o meu melhor, é o máximo que eu dou. Então a gente sempre é o melhor da gente, não porque eu costumo dizer sempre que aqui eu estou arrodeado de amigos, né, que cresceram comigo na questão muitos deles utilizaram-se dos meus serviços para chegar onde chegaram. Uhum. Exemplo, o Vet Clinic, que é o Dr. Sérgio, à frente, o diretor Dr. Sérgio. Quando ele estava começando, já tinha loja. Então os meus pacientes, os meus clientes que iam lá, quando precisava de um veterinário, quem chegava lá? Parceria. Sérgio ia lá, atendia. Pet Company.
todo cara que tem hoje renome aqui na minha cidade, Caruaru você não precisa ir para Recife para ter medicina de boa qualidade, não. Você tem medicina de boa qualidade. Então a Pet Company está lá com o Joseudes, atendia lá. Então são esses caras que cresceram comigo também. Aí posterior eu vim depois como médico. Aí os meus pacientes viraram meus pacientes, os deles, eles busquem eles, né, vão atrás deles. Mas são todos amigos e que a gente foi crescendo. Veja, olha os pet shops como eram, as clínicas como eram antigamente. Veja hoje, não muda muita coisa para uma clínica de grande porte de humano, não. Você vai ver clínicas que não tem mau cheiro, que não tem aquelas fotos de cachorro aberto com a orelha estourada. Não, você vai pensar que você está numa clínica comum. Concordo. E sem contar que a sua empresa ela é muito bonita, a sua visão sempre foi muito empreendedora. Mas estamos já chegando ao final do nosso MoraCast de hoje. Conversa boa no instante acaba. E estando com um amigo, parece que o negócio flui mais interessante. É muito legal saber das tuas vitórias. Mas, para encerrar, né? Hoje, Breno é um cara que tem uma visão, vamos dizer assim, aguçada de tudo que você já viveu no seu passado. Parando um pouquinho agora, Breno Tabosa, e olhando para o teu passado, como é que você definiria tudo que você passou e quem é você hoje? Rapaz, olha, eu li um livro, Essencialismo, eu acho que na pandemia. A pandemia me mudou muito, né? Me mudou, eu acredito que a maioria das pessoas. Sim, não tenha dúvida. E o essencialismo veio numa época que eu disse, cara, eu de fato tenho que fazer o essencial. Então, quando você me perguntou ontem, quero uma frase, eu disse, viva o essencial. E eu só estou aqui hoje porque para mim é essencial. Então, assim, eu deixei de fazer coisas que não eram essenciais à minha vida. E só faço hoje aquilo que é essencial. Então, eu venho por inteiro. Vantagens de fazer isso. Você vem por inteiro, você vem desarmado, você vem livre, você vai dar o seu máximo. Então eu acredito que com essa minha bagagem de anos que me ensinou hoje é isso. Antes eu aceitava muito tudo. Teve épocas de eu ter 5 empresas na minha cidade, não dar um não, nunca dei não a nada. Eram pessoas que sabiam que eu posso contar contigo naquela entrevista porque fulano de tal atrasou, não veio. Tu pode suprir isso, Breno? E eu sempre disse sim. Aí ser padrinho de casamento de pessoas que eu nunca conhecia. E eu dava sim. Então era sempre dos sims, né? Porque às vezes a gente tem que aprender a dizer. Aí eu acho que hoje é isso. Esse meu crescimento hoje eu vivo o meu essencial. Que bacana. Eu vivo com excelência. E o aprendizado, né, Breno, de tudo, né? Eu acho que o mais essencial é a gente aprender com os nossos erros, né? Para nos tornarmos fortes. Fortes, isso aí. Eu acho que por isso que foi difícil, você disse antes que era para mim olhar sempre para aquela câmera, mas é difícil eu estar diante de você e não olhar para os seus olhos, porque é verdadeiro estar aqui. Somos, né? Aprendemos, né? Eu acho que nós nos conhecemos há um tempo atrás e nos simpatizamos, porque você é da verdade, eu gosto da verdade, e sempre fomos pessoas que torceram um pelo sucesso do outro, independente de financeiro. Sim. Mesmo quando a gente não estava tendo a parceria na televisão, mas sempre estávamos torcendo um pelo outro. Conectados. E felizes por termos essa amizade tão bacana. Breno Tabosa, foi um prazer ter você aqui no MoraCast, tá? Dizer da minha felicidade de estar trazendo os meus amigos e pessoas que eu acredito nos seus empreendedores, no seu empreendedorismo e absolutamente pessoas que eu reconheço como grandes empresários da nossa cidade. Fica o microfone aí para a tua consideração final. Gratidão, Moreira. Gratidão a todos vocês aí que estão nos assistindo. É maravilhoso ser isso. E assim eu espero que a vida inteira de vocês possa buscar cada vez mais o essencialismo. Muito legal. Então, olha, foi aí o MoraCast, o 16º episódio. Semana que vem, Moreira traz mais uma personalidade, mais um empresário de Caruaru e região. A gente vai conhecer um pouco da vida, conhecer um pouco da história, nesse espaço tão bacana. Família de Caruaru e região, meu abraço especial, tudo de bom, um excelente sábado. Semana que vem tem mais MoraCast
às 8h30 da noite. Tchau, tchau.